Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje, eu venho mais uma vez compartilhar algo com vocês de bastante importância, que é a questão da coragem. Porque que eu comecei esse vídeo falando sobre esse tema, a coragem. Coragem, ela é acima de tudo um ato de confiança, Por que um ato de confiança? Quando nós precisamos enfrentar alguma coisa, alguma luta, qualquer problema, qualquer situação que a gente vai enfrentar no longo do nosso dia a dia, a gente deve apenas confiar plenamente em Deus, Ele que vai nos dar toda a coragem para enfrentar todas essas circunstâncias, Mesmo que essas circunstâncias sejam bem maiores que a gente consegue suportar, a gente não deve pensar dessa maneira, A gente simplesmente deve entregar a nossa coragem, a nossa força, simplesmente nas mãos de Deus, Ele que vai nos capacitar para enfrentar todas essas situações, Porque através da palavra de Deus que nós encontramos todas essas respostas, Todas essas palavras de encorajamento para não desistir dessas tribulações, Porque Deus tem uma promessa muito grande na nossa vida, Ele não vai nos abandonar, Ele vai querer que a gente chegue num próximo nível, Por que num próximo nível? Eu sei que algumas vezes a gente fica com medo de realizar aquilo que Deus colocou na nossa vida que a gente quer, que a gente faz, Mas sinceramente a gente deve enfrentar, mesmo com medo, mesmo com insegurança, mesmo que você acredita que você não é capaz de enfrentar aquela situação, vai com medo mesmo, entrega e faz essa entrega em oração, conversa com Ele, pede sinceramente para Ele te dar essa coragem que Ele vai te conceder, A gente não precisa, a gente deve sempre olhar para frente, A gente nunca deve olhar para trás sempre a gente deve olhar para frente, para o futuro. A gente deve ser resiliente, A gente deve persistir naquilo que nós somos capazes de enfrentar tudo, Nós devemos simplesmente confiar simplesmente em Deus, que Ele vai nos ajudar, Ele está ali andando lado a lado conosco, Ele não vai nos abandonar, Ele não vai nos deixar Ele não vai nos abandonar, Ele vai simplesmente nos ajudar a enfrentar qualquer situação, Ele é a nossa principal força, de enfrentarmos todos os nossos problemas. E existem muitas passagens da Bíblia que falam simplesmente essa questão de força e coragem, Eu vou fazer a leitura de alguns. O primeiro texto, que eu acredito que eu já deve ter comentado, mas foi em ocasião. Eu vou começar. Porque está lá em Josué 1:9, que fala assim: Não mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Aqui, Deus falou com Josué que era para ele ser forte e corajoso, O Josué, ele era um jovem, ele não acreditava que ele era capaz de liderar o seu povo, Ele foi o sucessor de Moisés, Mas Deus falou para ele ser forte e corajoso, que ele não devia confiar na sua própria capacidade, Ele devia simplesmente confiar na capacidade de Deus, E Deus deu a capacidade para ele enfrentar tudo
tudo que vier ali naquela situação, né? Ele conseguiu vencer todas as dificuldades, né, que ele passou ali, que ele passou ali na que ele passou ali com fé, né? Ele tinha bastante fé e ele conseguiu seguir em frente, né? Em outro texto também que fala sobre força e coragem, tá lá em Deuteronômio 31:6, fala assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, pois ó, Senhor, o seu Deus vai com vocês, nunca os deixará. O que eu estava falando, né? Deus, ele vai nos capacitar para enfrentar todas as nossas batalhas, né? Nós não devemos ter medo, não devemos ter insegurança, né? Mesmo que aparentemente a gente ficar com medo de não conseguir fazer aquilo ali naquela hora, a gente não precisa ter medo, né? A gente deve simplesmente confiar simplesmente em Deus, né? Que Deus que vai nos ajudar a fazer tudo que Ele quer que nós fazemos, né? Ele sempre nos dá o espírito de coragem, né? A gente simplesmente deve confiar, entregar todos os seus planos, né? Toda a nossa vida nas mãos dele, né? Ele que vai nos dar o espírito de coragem, né? Para enfrentar todas essas batalhas, né? Nós não devemos deixar, principalmente, o diabo vai tentar nos impedir de alguma forma, né? Vai colocar algo, principalmente na nossa mente, vai criando estratégias para fazer que a gente acredita que a gente não tem coragem suficiente para fazer aquilo, né? Mas simplesmente a gente deve tirar isso da nossa mente, simplesmente falar a palavra de autoridade, né? Eu sou capaz, eu sou corajoso, eu sou forte, eu não preciso ter medo dessa situação, Deus está comigo, né? Então nós devemos sempre falar essas verdades, porque aí nós conseguimos enfrentar tudo, né? Nós não devemos pensar em coisas negativas, né? Nós devemos sempre ter o espírito, né, de coragem mesmo. Eu sei que a primeiro momento a gente vai ficar com medo, principalmente quando a gente faz algo novo, né? Porque é algo novo. Nós ficamos muitas vezes preocupados do julgamento das pessoas, né? Do que as pessoas ali vão achar, vão achar do que a gente vai falar ali naquele determinado momento, né? Mas nós não devemos pensar assim, né? Nós não devemos olhar por esse lado, né? Todos nós passamos por muitas situações difíceis, nós passamos por muitas situações que a gente vai ficar com medo mesmo, vai ficar preocupado de não fazer corretamente, né? Mas nós não devemos ficar preocupados com essas coisas, né? Porque essas coisas são muito simples, né? De resolver. Então, quando nós devemos sempre simplesmente confiar, entregar todas as nossas toda a nossa força simplesmente em Deus, né? Nós devemos orar, simplesmente pedir, né? É Ele que vai nos dar a principal força, né? Nós devemos orar e ter confiança, né? Nós devemos sempre pedir coragem, né? Para Deus, que ele vai nos ajudar, né? Nós devemos ter sempre essa confiança na promessa, né? Porque Ele tem algo extraordinário na nossa vida, né? Ele tem uma promessa muito grande na nossa vida de continuar sempre levando o evangelho, né? Então nós não devemos ficar preocupados se a gente não
capaz de fazer aquilo, mas simples quando a gente tem essa convicção que nós conseguimos fazer tudo que a gente é capaz de fazer, se a gente simplesmente confiar em Deus, Ele vai fazer algo extraordinário na nossa vida, né? Nós não devemos ficar preocupados com outras coisas, né? Nós devemos ter sempre essa confiança em Deus, que Ele vai nos ajudar, né? E em outro versículo também que eu quero compartilhar com vocês sobre a questão da força e coragem, está lá em Salmos 27:14, que fala assim: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. O que esse texto nos fala mais uma vez da questão da coragem é que toda vez que a gente for fazer alguma coisa nova, a gente sempre deve fazer algo com alegria, né? Mesmo que a gente vai ficar com medo ali no primeiro momento, a gente deve enfrentar esse obstáculo, né? A gente deve quebrar essa barreira invisível, né? A gente deve fazer essas coisas com alegria, né? A gente nunca deve fazer algo com desânimo, né? Algo com medo ali de fracassar. A gente vai fracassar mesmo, mas é com os nossos erros que a gente vê aonde que a gente precisa melhorar, que a gente vai conseguindo chegar realmente a um novo nível, né? Que Deus quer que a gente chegue, né? Então a gente sempre deve fazer algo com força, né? Com coragem. A gente não deve fazer algo simplesmente por fazer, né? A gente sempre deve fazer algo com força, né? Com coragem, com ânimo, não por obrigação, né? Porque isso, quando a gente faz algo com animação, né? Com coragem, com destemor, com ânimo, né? Tudo realmente começa a ter outro sentido, né? Até outro sentido. E também em outro texto que eu quero compartilhar com vocês, também sobre a questão de força e coragem, tá lá em 2 Timóteo 1:7, que fala assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Aqui eu já acredito que eu devo ter falado em algum momento, Deus não nos deu o espírito de temor. O que seria esse temor? Aqui, o espírito de covardia, né? Deus, ele realmente quer que a gente seja corajoso, né? Ele não quer que a gente coloque as nossas dificuldades primeiro, né? Ele quer realmente que a gente coloque a coragem primeiro e depois outra coisa, né? Ele quer que a gente tenha coragem suficiente, né? Ele nos concedeu o espírito de vitória, né? Ele já venceu a grande maioria das nossas batalhas, né? Então nós não precisamos ficar com medo, né? Realmente preocupado com alguma coisa, né? A gente simplesmente deve ter sempre o espírito de coragem, né? A gente é mais do que vencedor, né? Então a gente sempre deve ter esse espírito, falar essa verdade, né? Eu sou forte, sou corajoso, né? Não tem dificuldade que eu consiga, não tem dificuldade que eu não consiga vencer, né? Então, simplesmente nós devemos sempre falar essas verdades, não devemos ficar colocar essas dificuldades primeiro na nossa vida, né? Nós vamos enfrentar batalhas, é normal do nosso cotidiano, né? Normal do nosso dia a dia passar por tudo isso, mas isso não significa isso significa muito que a gente está no caminho certo, né? A gente não deve desistir, desistir, assim, nós devemos sempre perseverar, né? Nós devemos sempre fazer algo que vai nos favorecer muito além, né? Então, sempre
mesmo sempre que alguma dificuldade que você for passar em algum momento, lembre dessas palavras, né? Eu sou forte, eu sou corajoso, eu consigo, porque eu confio plenamente em Deus, né? Simplesmente quando você começa a falar essas verdades, algo extraordinário na sua vida começa a mudar, né? Então nós devemos ter sempre essa convicção de ter coragem e fazer as coisas com medo mesmo. Porque nós somos firmes, né? Nós devemos sempre ter essa convicção que quando nós confiamos em Deus plenamente, nada vai nos abalar, né? Então nós devemos sempre falar essas verdades, né? Em outro texto também que eu já falei sobre a questão de que fala sobre essa questão de coragem, é um texto bastante conhecido, né? Que está lá em Isaías 41:10. Fala assim: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço. Esse texto nos mostra mais uma vez que Deus é a nossa principal fortaleza, né? Nós não precisamos ter medo, nós não devemos ter medo, né, de enfrentar essas batalhas, né? Nós não precisamos carregar esses fardos sozinhos, né? Porque Deus já nos deu o espírito de coragem, né? Então era isso, né, pessoal, que eu queria falar com vocês hoje. Espero que tenham gostado, né? E até o próximo.